Seja muito bem-vinda a esse mini curso do Seminário Foco, em que o objetivo é falar sobre maternidade. Se eu fosse dar um nome para esse curso, o nome desse curso seria Maternidade, Mães Imperfeitas e um Deus Perfeito. Eu acredito que isso resume muito bem aquilo que a gente vai falar ao longo dessas aulas, e eu espero de coração que você seja edificada por esse conteúdo. Quer você seja mãe, quer você esteja no processo de se tornar mãe, esperando por um filho, ou esperando por uma gestação, uma adoção, quer você seja mãe de filhos adolescentes, adultos, quer você seja conselheira que lida com mães, eu espero que essas aulas possam te ajudar a ter subsídios acerca do que a Bíblia diz e do que o Evangelho diz acerca das nossas prioridades, acerca da nossa vocação, do nosso propósito e como um entendimento correto da maternidade e do Evangelho muda tudo sobre a nossa vida. Eu sou a Naná Castilho, quero agradecer de coração o convite do Seminário Foco de poder contribuir com essas aulas por meio dessa iniciativa tão legal que é esse curso de Teologia Prática para Mulheres. E eu quero também te parabenizar pela iniciativa de fazer esse curso, porque eu tenho certeza que você já tem sido muito edificada, porque quanto mais a gente conhece sobre o nosso Deus, mais nós vamos amá-lo e isso também vai transformar todas as áreas da nossa vida. Falando rapidamente sobre quem eu sou, caso você não me conheça, eu sou casada com Luiz Castilho, nós temos 2 filhos, a Esther e o João. Nós moramos em São José dos Campos, somos membros da Igreja Batista Maranata, e eu tenho já há alguns anos desenvolvido um ministério voltado para mulheres nas redes sociais, que é o Filipenses 4:8, presente principalmente no Instagram, mas também em outras plataformas como YouTube, Spotify, Deezer. E o objetivo do Filipenses 4:8 realmente é falar sobre vida cristã para mulheres de todas as idades, que queiram entender de que forma o Evangelho de fato muda tudo sobre a nossa vida. Eu sou enfermeira de profissão, me formei em enfermagem, persegui a carreira acadêmica durante muitos anos, fiz toda a minha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, voltado para a saúde da criança e do adolescente, no que diz respeito especificamente ao cuidado de famílias quando uma criança está gravemente adoecida. Me tornei livre docente em enfermagem na saúde da criança, com foco também nessa área, pela Unicamp, e deixei o meu cargo de professora na Unicamp em março desse ano, de 2023, para me dedicar exclusivamente a esse ministério. E ao longo da minha jornada, tanto acadêmica, por trabalhar de perto com mães de crianças em idades mais variadas, atendendo em consultório e também fazendo as minhas pesquisas com elas, de uma certa forma eu acredito que tudo isso me deixou com uma sensação de que eu estava muito preparada para a maternidade. Quando a minha filha Esther nasceu, eu tinha acabado de defender o doutorado, eu defendi o doutorado grávida dela, e por eu já ter trabalhado na assistência também, como enfermeira neonatal, eu acho que essas coisas acabaram dando um falso senso de confiança acerca do meu desempenho como mãe. E as pessoas também falavam: Naná é enfermeira, trabalha no berçário, ela não vai ter dificuldade, ela vai tirar de letra. E acho que ao longo dos anos, conforme eu ia ouvindo isso, vivendo isso, lá no fundo eu acho que eu acreditei um pouco nisso e olhava alguns comportamentos e pensava: quando eu for mãe, eu não vou fazer nada disso. Quando eu for mãe, eu vou ser uma mãe totalmente diferente. E talvez você se encontre nessa frase que eu costumo dizer sempre, porque ela realmente me define muito, que eu era uma mãe excelente até eu ter filhos. Até os meus filhos nascerem, eu era uma mãe assim muito boa, exemplar. E Deus me ensinou, me moldou, me amassou de maneiras muito diferentes ao longo da maternidade. E esse minicurso, ele é muito motivado por essa minha experiência de aprendizado e é também um testemunho acerca de onde eu estava e do que mudou a minha perspectiva, o que me ofereceu esperança, o que literalmente me resgatou de uma maternidade totalmente sobrecarregada e autocentrada para um estilo não perfeito, mas um jeito de ver a maternidade que considere, está totalmente ciente das próprias imperfeições, mas reconhece o Deus perfeito que tem, e isso realmente muda tudo. Então, nessa primeira aula, eu gostaria de introduzir esse assunto com você, talvez fazendo você, mulher, pensar um pouquinho acerca das coisas que estão ao nosso redor quando a gente pensa em maternidade. Antes de nós termos filhos, se você fala maternidade, quero ter filhos, quantos filhos você quer ter, como você se imagina como mãe, na maioria dos casos, passa um cenário muito bonito na nossa cabeça,
de momentos gostosos, carinhosos, em que a gente afaga os nossos filhos no meio da tarde, depois de ter feito um bolo de chocolate gostoso para eles, em que eles estão ali com a carinha bonitinha, meladinha de chocolate, e aquilo é uma fofura de ver, e a gente está sentada num tapete clarinho com eles, lendo histórias da Bíblia, todos sorridentes, todos obedientes. Talvez você imagine um quartinho de criança lindo. Você pensa em cada detalhe, você sabe qual tema o quarto do seu filho ou filha vai querer ter. Muitas vezes, a nossa expectativa em relação à maternidade, ela ocupa muito tempo pensando justamente nessas coisas. O quarto do bebê, a mala da maternidade, com que roupa eu quero que o meu filho saia do hospital. Se o parto vai ou não ser no hospital. Enfim, a gente se preocupa muito com todos esses detalhes e idealiza a chegada dessa criança. E até um certo ponto, veja, não estou falando que você não deva fazer nada disso, que você não deva preparar, não deva querer um quartinho bonito, nem nada. Mas muitas vezes isso é o que ocupa a totalidade dos nossos pensamentos e do nosso preparo como mães, ou do nosso preparo para a maternidade. A gente imagina logo, já pensa no melhor fotógrafo que pode fazer aquelas fotos de grávida e aquelas fotos newborn, em que o bebê está ali dormindo nas posições mais lindas e fofas do mundo, e a gente fica imaginando a maternidade dessa forma. Aí os bebês nascem, ou o bebê nasce, nosso filho nasce, e logo a gente percebe que o clima é bastante diferente. Logo a gente percebe que a gente é inserida de uma forma para a qual a maioria de nós nunca está verdadeiramente preparada, numa rotina de muito esforço físico, numa rotina de extremo cansaço físico e mental, de uma rotina de cansaço emocional também, que nos deixa privadas de sono, que nos deixa privadas de fazer grande parte daquilo que nós fazíamos antes, e nós somos quase que literalmente atropeladas por um novo estilo de vida ou por uma nova rotina para o qual a gente achava que estava preparada, mas na verdade não se preparou. E no meio de tudo isso, surgem muitos questionamentos. Porque quando a gente olha em volta, a gente vai percebendo que as pessoas têm ideias muito diferentes acerca do que significa ser mãe. Então existem aquelas que dizem que mãe que é mãe que verdadeiramente ama os seus filhos, larga tudo o que fazia antes para se dedicar exclusivamente a eles. Então ela deixa o seu trabalho, ela deixa os seus hobbies, ela deixa a sua carreira, ela deixa as suas amigas, ela deixa tudo para se dedicar exclusivamente ao seu filho. Existem aquelas mães que acreditam que o filho é só uma parte da nossa vida, não deve ocupar a totalidade dela. Então, sim, eu vou continuar perseguindo a minha carreira, porque sim, nós mulheres podemos fazer tudo. Então, eu não vou parar de trabalhar e tão logo a minha licença acabe, eu vou retornar. E veja, não estou definindo quem está certo ou está errado, mas dizendo que essas são algumas das mentalidades que existem no assunto maternidade. E mais, uma olha para a outra julgando ou questionando a escolha da outra. Aqui trabalha, aqui não trabalha, aqui trabalha meio período, aqui deixa sua carreira por um tempo, aqui não deixa sua carreira por tempo nenhum, aqui muda de carreira para conseguir conciliar. Todas elas estão buscando, de alguma forma, serem validadas muitas vezes pela opinião de outras mães. Só que como as opiniões são muitas, é comum que essa validação não aconteça, ou que as mães comecem a se juntar em grupinhos que defendam o mesmo estilo de vida ou de maternidade que elas. E o trabalho é só um dos muitos exemplos em que a gente poderia falar sobre isso. A amamentação, tipo de parto, hora de fazer a introdução alimentar e como, se nós vamos fazer as comidinhas amassadinhas, vamos dar suco de laranja-lima ou não vamos dar suco? O que as pessoas estão indicando para nós? Qual é o melhor curso? Qual é a melhor técnica? Qual é o estímulo que eu preciso fazer o mais precocemente possível para que o meu filho seja muito bem versado em música, em arte, em literatura? A gente vai buscando essas coisas o tempo todo, buscando ser as melhores mães que nós podemos ser. As escolhas são muitas, o tempo todo. E as pessoas olham ao nosso redor e tentam qualificar quem são as mães que fazem as melhores escolhas. As redes sociais pulverizaram isso de uma forma sem precedentes. Hoje, qualquer 5 minutos que você passa ali na tela, rolando o seu dedinho, você provavelmente vai encontrar mães que fizeram escolhas muito diferentes das suas e talvez lá no íntimo do seu coração você esteja ou se perguntando o que eu estou fazendo da minha vida ou julgando o que ela está fazendo da vida dela, cuidando dos filhos dela desse jeito. E aí, como se não bastasse, por cima de tudo isso,
A mídia também nos provoca. Não são só as outras mães, nossas amigas e colegas de perto da igreja, do prédio, da escola ou da comunidade mais próxima. Mas a mídia também provoca esse tipo de descontentamento ou de questionamento em nós. Capa da revista Time, uma das revistas de maior circulação e visibilidade no mundo, em 2012, ela publicou uma capa cuja imagem era uma mãe de pé, uma mãe extremamente esbelta, alta, magra, bem padrão norte-americano de beleza, alta, de pé, e amamentando um filho que, pela foto, parece ter uns 5 a 7 anos de idade. Ele está em cima de um banquinho, e essa imagem a gente consegue ver. Ela está com a blusa para fora, e ele ali, né, com a blusa abaixada, e ele está ali mamando ao seio dela. Essa é a imagem. Agora, o que mais chama atenção é a legenda. Porque a capa tem a seguinte provocação. Você é mãe suficiente? Você é mãe o suficiente? Ou você é mãe o bastante? Essa é a pergunta. E por baixo ali, nas entrelinhas desse título, o objetivo dessa mensagem era discutir o quanto a criação com apego tem se tornado, ou estava se tornando, né, há mais de uma década atrás, o modelo ideal de criação de filhos, em que filhos são amamentados até 5, 6, 7 anos de idade, em que a cama compartilhada é uma necessidade e o atendimento direto de qualquer necessidade dos filhos é tido como aquilo que se deve fazer. Você é mãe suficiente? Essa pergunta e essa capa especificamente trouxeram muita repercussão, não só nos Estados Unidos, mas internacionalmente. De pessoas que se sentiram completamente acusadas ou atacadas por aquela mensagem, porque elas olharam para esse modelo e a resposta clara era: não, eu não sou mãe o suficiente. Mas a nossa busca por sermos mães suficientes, ela é tão grande que essa capa revelou algo muito escondido no nosso coração, que é o desejo de sermos mães perfeitas. E a nossa completa inadequação ou incapacidade gerou a polêmica que gerou. Não, eu não sou mãe suficiente, eu não sou mãe o bastante. E por isso, tantas vezes eu olho para o lado e busco encontrar qual é o padrão que eu devo seguir para que eu possa me considerar uma mãe suficiente. Qual é o padrão que eu devo seguir para que outras pessoas olhem para mim e me vejam como uma boa mãe? Por cima de tudo isso, ainda nas redes sociais, você não demora a encontrar pessoas que querem te empurrar um padrão, não só como esse, te perguntando se você é mãe suficiente, mas te perguntando qual é a sua desculpa para não fazer o que elas fazem como mães. Então, por exemplo, também já vi uma imagem de uma mãe com 3 filhos pequenos e ela com o corpo totalmente delineado, sarado, definido, está com os 3 na frente dela, mostrando seu abdômen chapado. E a legenda era: qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? Nas entrelinhas, eu tenho 3 filhos e consigo. Você não consegue porque você não quer. Você não consegue porque você não é mãe o suficiente. O tempo todo, eu poderia continuar e dar uma aula inteira só com esses exemplos, atrás de exemplos de mulheres e de padrões que são estabelecidos para nós, mostrando e fazendo essa pergunta nas entrelinhas. Você é suficiente? Se você não é suficiente, qual é a sua desculpa? Você tem que buscar ser. Você tem que buscar ser porque a nossa sociedade hoje clama, batendo no muquinho aqui do braço, que você pode, que você consegue. Nós conseguimos, nós somos capazes, nós podemos fazer tudo. Essa é a mensagem pregada a nós mulheres e o resultado disso, pasme você, nós não estamos melhores. Nós não estamos melhores do que a gente estava antes. Esse tipo de provocação não tem nos tornado melhores, muito pelo contrário. Esse tipo de provocação tem nos tornado sobrecarregadas, tem nos tornado cada vez mais exaustas. E aí a gente se pergunta, quem é que vence numa batalha dessa? Quem pode realmente estufar o peito e dizer: eu sou bastante, eu sou mãe o bastante, eu sou suficiente, você não tem desculpa para não ser como eu? O resultado, de acordo com pesquisas norte-americanas, preste atenção nesses dados. 95% das mães entrevistadas por esse instituto que fez essa pesquisa dizem que precisam melhorar. 95% das mães dizem que precisam melhorar em pelo menos uma área da vida. 80% delas
dizem que se sentem sobrecarregadas ou estressadas. 70% das mães entrevistadas afirmam que não têm descanso suficiente. Mais de 50% se sentem insatisfeitas com o equilíbrio entre trabalho e família. E 85%, presta atenção nesse número, 85% das mães mentem quando elas dizem que não precisam de ajuda. E se eu for ser bem sincera com você, eu acho que os outros 15 mentem quando são entrevistadas. Porque eu acredito que a maioria de nós tem ali dentro uma sensação, pelo menos no primeiro filho, mas a gente não pode generalizar nada, mas talvez eu esteja usando a minha própria experiência. A gente mente que precisa de ajuda, porque lá dentro, está ali latejando dentro de nós aquela sensação de que eu preciso ser mãe o suficiente. Eu preciso dar conta. Qual é a minha desculpa para não dar? 85% das mães mentem quando elas dizem que não precisam de ajuda. E aí eu te pergunto, depois dessa breve contextualização, não sei se você se identificou em alguma dessas coisas, em todas ou em nenhuma, mas eu te pergunto o seguinte: se ter filhos é uma bênção, e a Bíblia nos diz assim, e a maternidade é para ser uma das melhores coisas da vida, por que nós, mães, nos sentimos cada dia mais sobrecarregadas, isoladas, culpadas, angustiadas e estressadas? Por quê? Alguma coisa não bate. Porque a nossa Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que ter filhos é uma bênção. Então, por que, quando nós vivenciamos a maternidade com tanta frequência, a experiência que nós temos é justamente o contrário? Por que nós parecemos estar sempre dando murro em ponta de faca, correndo atrás de novas soluções ou de novas coisas que vão aliviar uma sensação de sobrecarga e exaustão que parece não ter fim? E a resposta está na própria Bíblia. A mesma Bíblia que nos diz que a maternidade é uma bênção também nos aponta que o motivo pelo qual isso acontece é diferente daquilo que o mundo prega. Porque o mundo prega que você está assim porque você ainda não se organizou. O que você precisa é de um método para fazer o seu bebê dormir logo. O que você precisa é de um planner organizador, um quartel-general de 35 abas diferentes num fichário, que vão mostrar para você como você organiza tintim por tintim todas as áreas da sua vida. E que aí sim, quando você tiver esse fichário preenchido, todos os seus problemas vão acabar e a maternidade vai ser deliciosamente desfrutada. O mundo fala que o problema é que você não consegue se organizar. Mas a Bíblia diz diferente. A Bíblia, em Tiago 4, versículo 1, nos pergunta o seguinte: de onde vêm as guerras e contendas que existem entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Não vem da sua falta de organização. Não vem do fato de que você não tem uma faxineira 4 vezes por semana. Não vem que você não tem babá ou porque os seus avós moram longe. Não vem, os avós do seu filho moram longe. Não vem dessas coisas. As nossas guerras e contendas que existem entre nós e que tornam a maternidade tão difícil, vem da nossa adoração desordenada. Vem das paixões que existem dentro de nós. E nesse sentido, a Laura Wifler e a Emily Jensen, nesse livro excelente que eu quero recomendar para vocês, chamado Maternidade Ressurreta, da editora Trinitas. Esse livro é maravilhoso. Se você na maternidade fala assim, quero ler um livro só, além da Bíblia, eu vou falar para você, leia esse livro aqui. E é nesse livro que as autoras dizem o seguinte: quando a maternidade é difícil, com frequência o meu desejo é culpar as minhas circunstâncias, as minhas crianças ou o meu marido. Mas o meu maior problema com a maternidade sou eu mesma. Quando eu me preocupo com o horário de amanhã ou me frustro porque não tive tempo de fazer nada, o meu coração está apenas revelando o que já está lá dentro. Adoração equivocada, adoração ao controle, adoração ao conforto. E isso dói no primeiro momento, porque precisa doer, porque o pecado dói, mas a gente não é deixado sem esperança. O mundo quer fazer com que nós, mães, acreditemos que parece que a gente não está dando conta. E é por isso que o mundo vem e nos apresenta métodos, ferramentas, cursos, estratégias. Porque o que o mundo fala é que falta para nós organização. Mas a verdade é que nós não somos capazes de dar conta.
Nós não somos capazes de dar conta. Pensa no quão contracultural é isso. Numa cultura que, de novo, bate no muquinho e fala, sim, você é suficiente, você dá conta, você pode, você consegue. A gente vem numa direção totalmente oposta e diz, não, eu não sou capaz de dar conta. Eu não sou capaz porque eu sou pecadora. Eu não sou capaz porque o que me falta não é organização. O que me falta é um resgate. Eu não preciso de organização, eu preciso de salvação. E para isso, existe uma boa notícia. Porque nós somos, sim, grandes pecadoras, mas nós temos um grande Salvador. E quando nós entendemos a nossa maternidade à luz desse quadro, e quando nós consideramos que nós, mães pecadoras, imperfeitas, não somos suficientes, nós olhamos para aquele que é. E quando nós olhamos para aquele que é, a gente chega numa equação maravilhosa, na qual mães imperfeitas, mães insuficientes, nas mãos de um Deus perfeito, se tornam mães suficientes. Se tornam mães suficientes não para olhar para o mundo e falar qual é a sua desculpa, ou você não é mãe suficiente, mas eu sou. São mães suficientes para fazer aquilo não que elas querem ou que a sociedade quer, mas são mães suficientes para fazerem aquilo que Deus planejou para a maternidade. Deus planejou algo extremamente especial para a maternidade. E isso se perdeu. Isso se perdeu fora da igreja e isso tem se perdido dentro da igreja também. Nós temos olhado para um monte de coisas que são boas coisas, muitas coisas boas que não são essenciais. E nós temos nos perdido, resumindo a maternidade a elas e ficando exaustas, fazendo coisas que nem era para a gente estar fazendo. Mães imperfeitas, mães inadequadas, mães incapazes, que olham para o seu Salvador e a necessidade de ter a sua maternidade redimida, vão mudar o seu propósito, vão mudar as suas prioridades e vão enxergar que a palavra de Deus tem muito a dizer sobre maternidade de uma forma muito simples e que a maternidade é simples, mas a gente insiste em complicar. E porque a gente insiste em complicar, a gente perde o foco. E porque a gente perde o foco, a gente está sobrecarregada, cansada, exausta de querer entender por que o meu filho com 3 anos ainda não fala 5 idiomas, exausta de entender por que o meu filho com 2 anos ainda não come todos os vegetais possíveis e imagináveis, exausta de tentar dormir um bebê que não dorme. Mas olhando para coisas, veja, tudo isso a gente vai ter que lidar na maternidade. Mas quando o nosso coração se perde nisso, a gente está deixando voar 2 coisas. O nosso propósito e quem nos capacita para isso. Então, a gente precisa reconhecer, nós somos insuficientes. E por isso, a gente precisa de graça. A graça que vem de um Deus que é totalmente suficiente. Mães insuficientes, lembra disso. Mães insuficientes. Nas mãos de um Deus suficiente. Isso aqui é meio um trava-língua, entendeu? Mas vamos de novo. Mães insuficientes, nas mãos de um Deus suficiente, se tornam mães suficientes para fazer aquilo que Deus nos chama para fazer. E Ele também vai nos capacitar para isso. Nós não somos mãe o bastante. Pega aquela revista lá da Time 2012, diante daquela pergunta, você é mãe o bastante? Responde tranquilamente, sem medo de errar. Não, eu não sou mãe o bastante, mas o meu Deus me basta. O meu Deus me basta. Eu sou imperfeita, mas Ele é perfeito. E é nesse sentido que esse curso todo, mini curso todo, vai caminhar. O Evangelho, compreendido e vivido na maternidade, ele muda tudo sobre a sua vida. Ele muda tudo sobre a minha vida. E essa perspectiva, quando eu estava lá, exausta, sobrecarregada, tentando entender por que eu não estava sendo aquela mãe Johnson & Johnson, que eu tinha certeza que eu seria, foi o Evangelho que me deu a esperança, a leveza e a liberdade para olhar para a maternidade de uma forma totalmente diferente. De tirar um fardo nas costas absurdo e começar a entender que ela não vai ser simples. Nós teremos sim decisões para tomar, trabalho para fazer, muito trabalho para fazer. Mas quando a gente está ocupada com a coisa certa, a gente tem clareza de propósito. E quando a gente está ocupada com a coisa certa, nós temos a clareza e certeza de que Deus vai nos capacitar a fazer aquilo que nós estamos fazendo. Porque a gente não está fazendo coisas para sermos a mãe do ano. Nós estamos fazendo aquilo que precisa ser feito para cumprir os propósitos
propósitos de Deus para a nossa vida. Então, a partir da próxima aula, o que a gente vai começar a ver aqui é como o Evangelho pode transformar as emoções e o viver diário da maternidade. E a gente vai fazer isso considerando os momentos diferentes que a história bíblica nos apresenta. Criação, queda, redenção, consumação. Nós vamos definir quem nós somos como mães em Cristo e entender o que Deus espera. O que Deus espera, afinal? Porque a Naná está aí falando desde o começo dessa aula que é simples, mas o que é isso, afinal? O que Deus espera de nós como mães? Porque dessa forma a gente vai poder alinhar as nossas expectativas às dele. Então a gente vai seguir e eu vejo vocês na próxima aula.